No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Léo garante a Samuel que conseguirá conciliar a audiência pela guarda de Sofia com o lançamento de sua nova campanha publicitária. Determinado, ele sabe que precisa provar sua responsabilidade não apenas diante do juiz, mas também perante a menina que já o vê como um herói. Enquanto prepara os últimos detalhes do evento, Léo percebe Sofia distante e silenciosa, escondendo o rosto entre os cabelos. O olhar dela denuncia uma tristeza profunda e ele se aproxima com carinho. Você confia em mim, não confia? Sofia apenas balança a cabeça, tentando disfarçar as lágrimas. Marlon, por sua vez, não suporta mais as atitudes de Cami. Ele a confronta sobre Rian, exigindo saber o que realmente existe entre os dois. Você acha que pode brincar com os sentimentos de todo mundo? Dispara, ferido. Cami tenta se explicar, mas Marlon já se sente traído, abrindo um abismo entre eles. Enquanto isso, Breno não consegue esconder o ciúme do sucesso crescente de Léo. A campanha de lançamento da coleção virou o assunto do momento nas redes sociais, e ele, tomado pela inveja, começa a procurar defeitos em tudo. O que ninguém imagina é que o destino prepara uma reviravolta explosiva. Incentivado por Filipa, Jaques tenta redimir sua imagem e faz uma apresentação musical nas ruas, tentando mostrar um lado humano que nunca teve. O gesto divide opiniões. Uns se comovem, outros veem apenas uma jogada para limpar o nome sujo do vilão. Filipa, acreditando ainda haver bondade no pai, insiste para que ele peça desculpas a Léo pelas humilhações do passado. Mas a tensão atinge o auge quando Léo faz uma lista com todas as falcatruas de Jaques, disposto a entregá-la à justiça. No meio da conversa, Breno, distraído, acaba transmitindo tudo ao vivo em seu perfil na rede social. Em segundos, a verdade explode na internet e a imagem de Jaques começa a ruir diante de todo o país. Leona é levada para o hospital e no corredor de emergência, o silêncio pesa mais que qualquer som. O corpo dela parece pequeno demais para a violência do que sofreu, a pele pálida vibra sob o cobertor e o monitor bip a bip marca um compasso que ninguém quer quebrar. Médicos se movem com pressa calculada, enfermeiras trocam olhares e palavras curtas, e a ficha de entrada traça um retrato técnico do que os olhos traduzem como calamidade. Pouco a pouco, a notícia se espalha pela família como tinta derramada, manchas de medo e raiva que alcançam quem está perto e quem estava longe. Pessoas chegam ao hospital com passos que traem pânico disfarçado de decisão. Um anjo frágil, a Leona de sempre, agora é um corpo entre lençóis brancos e a expectativa. A vida pendendo de pequenos gestos médicos e de uma sorte que parece ter ido embora com a última batida do relógio. No quarto, surgem lembranças, risos de tardes simples, discussões que viravam carinho e promessas que agora soam como juramentos quebrados. Enquanto a estabilizam, quem a ama sente a garganta apertar. A fragilidade dela revelou o quanto é impossível controlar o destino. E por trás de todas as máquinas, o pensamento mais duro. Quem é responsável por isto? A pergunta se instala como uma sentença imposta ao ar, e cada gota de silêncio empurra a culpa para rostos que ainda não confessaram nada. O hospital vira tribunal de olhares, e a Leona, entregue aos cuidados alheios, vira o centro de uma explosão de suspeitas que começará a demolir certezas. Samuel vai para cima do Jaques com tudo, como um animal ferido que finalmente encontra o alvo. A fúria dele não é apenas por dor, é por a sensação de ter sido enganado toda a vida, por ver as memórias do pai reduzidas a pó. Ele se aproxima com passos duros, as mãos cerradas e a respiração em fogo. No rosto, a determinação de quem não teme quebrar limites para arrancar a verdade. A pergunta rasga o ar. Por que você fez isso com a Leona? O que você fez com a Leona? Não um pedido, mas uma acusação que precisa de resposta. O tom de Samuel é cortante, carregado de rancor e de uma esperança perversa. Se Jaques confessar, tudo se recompõe. Se negar, a guerra só começa. O confronto é público. Olhares se voltam, sussurros nascem e a tensão cresce.
Samuel não aceita meias-verdades. Ele exige vísceras da verdade e cada palavra precisa atingir seu alvo. Jaques, no centro do furacão, tenta ajeitar a máscara de indiferença que aprendeu a usar. Se acalma, Samuel, eu não fiz nada com a Leona, diz ele, palavras infames que tentam transformar intenção em dúvida. O olhar, porém, não esconde a pressa de quem calcula saídas, a respiração curta de quem sente a parede se aproximando. Você tá ficando maluco, meu sobrinho. É isso? Você tá perdendo o juízo. Olha que eu te boto no hospício. A ameaça é vil e gratuita, a tentativa clássica de manipular medo com medo. Jaques sabe jogar com reputações, sempre soube, mas a audácia de confraternizar com a mentira pela força agora se choca contra a ferocidade de um filho que não se cala. Quando Samuel o acusa pela morte do pai, algo mais profundo acontece. A máscara treme. O tapa que Samuel desferiu em Jaques não foi um gesto impulsivo. Foi uma sentença simbólica. O impacto reverberou no corredor. Latidos de choque, respirações contidas, um registro gravado nos múltiplos olhares que por ali passavam. Não é só um tapa, é uma quebra de pacto. A família que se calou por conveniência vê agora o seu ídolo preto no branco. Jaques tenta retomar o controle com sarcasmo e chantagem emocional, mas a plateia que protegeu o vilão começa a escarafunchar na história com dedos nervosos. Nas entrelinhas do tapa, há um aviso. Samuel arrancou o véu, e o véu costumava custar fortunas. Leona, no meio de fios e sussurros, dorme entre sono e memória. Em seu rosto, às vezes, uma lágrima se move como se uma lembrança dolorosa quisesse despontar. Mas o corpo traído ainda não lhe permite falar. Os médicos protegem-na como um cofre frágil. Estabilizar, investigar, proteger. Por cima dos lençóis, quem a ama faz promessas em silêncio. Samuel, a cada batida do monitor, promete opinião e ação. Se ela acordar e apontar, não haverá máscara que salve. E a esperança cruel acende uma lâmina de ânsia. A verdade que liberta também destrói. A busca por provas vira obsessão. Samuel e um punhado de aliados revistam vídeos de câmeras, pedem histórico de contatos, pressionam enfermeiros e motoristas. Há uma corrida silenciosa para montar um quebra-cabeça. A cena do crime, a noite em que Leona foi atacada, os últimos passos dela antes do horror. Pequenos detalhes se sobressaem. Um frasco estranho pedido para a farmácia, um mensageiro visto perto da casa naquela noite, um carro alugado que passou e voltou. Cada pista é tratada como se fosse dinamite, manuseada com cuidado, explodindo reputações quando acionada. Jaques, por sua vez, não dorme. Ele calcula, arma redes de defesa e tenta sujar testemunhas. Disse aos seus confidentes que a acusação é um ato desesperado de um órfão de ética. Mas mesmo seus aliados menos cautelosos percebem o tom diferente. Não é a velha autoconfiança, é medo disfarçado de altivez. Ele manda recados velados. Processarei por difamação. Cuidem-se. Há quem diga que Samuel está emocionalmente instável. A velha cartilha de sempre. Só que agora o público não compra retórica. Quer imagem, quer documento, quer voz. Enquanto a investigação ganha rastro, a família se quebra em trincheiras. Alguns buscam proteger o clã a qualquer custo. Outros, tomada por rancor, querem ver o linchamento moral. Filhos, sobrinhos e ex-amores trocam acusações em mensagens privadas, vazamentos que só aumentam a tensão. A mansão se torna campo minado, portas trancadas, conversas sussurradas, olhares que atravessam paredes. A cada mudança de cena, a narrativa ganha facas novas. E Leona, sempre o epicentro, permanece imóvel, carregando segredos que podem explodir. No hospital, uma enfermeira que viu Leona pouco antes do ataque lembra de um detalhe. Uma marca de sapato na lama do jardim, distante do caminho trilhado por qualquer visitante comum. O detalhe pequeno espalha-se como pólvora. Samuel decide vasculhar o jardim com calma cirúrgica. O jardineiro, pressionado, lembra de um carro estranho. Um bilhete anônimo chega ao celular do juiz que cuidou de antigas disputas familiares. Recado claro.
Cuidado com o que vem à tona. A tensão legal entorta o cenário. Muitos interesses cruzados, muitos motivos e um rastro de sujeira social que começa a vazar para fora dos muros. E enquanto o caso se complexifica, o público quer ver sangue e justiça ao vivo. Lives, postagens e teorias invadem a rede. Cada desinformação vira arma e cada verdade parcial vira munição. No centro disso tudo, a família precisa agir. E Samuel decide que ação é o que falta. Não mais espera, não mais pedidos formais. Investigações paralelas começam. Detetives particulares são contratados. Contas são revistadas. A casa onde Leona viveu seus últimos dias será inspecionada peça por peça. E quando uma testemunha, uma mulher que trabalha na lanchonete da esquina, menciona ter visto Jacques naquela rua numa hora improvável, o estrondo não é imediato, mas cresce como tremor antes do terremoto. Samuel ouve e toma nota. Ele sabe que o mínimo impulso bem colocado pode virar prova. O problema é que provas e justiça são coisas distintas. Uma pode existir sem a outra, e na cidade onde dinheiro compra silêncio, transformá-las em condenação é vencer uma guerra multifrente. Os olhares voltam para Leona, esperando que, ao abrir os olhos, ela seja não só a vítima, mas a testemunha que mudará rumos. Mas acordar é um processo, e entre o minuto em que a vítima fala e o minuto em que a justiça pega a palavra, há um abismo. Samuel corre contra esse abismo armando uma rede. Médicos, advogados, câmeras, tudo para garantir que, se Leona apontar, a voz dela seja preservada, gravada, reconhecida. E assim a madrugada se estende em vigília. No hospital, na delegacia, na mansão, nas redações. Cada personagem movimenta uma peça, algumas por amor, outras por sangue frio. A cidade espera um veredito que ainda não tem forma. E em silêncio, a pergunta segue. Quando Leona abrir os olhos, ela vai lembrar do rosto do traidor. Samuel tomará uma das decisões mais importantes de sua vida. Cansado de ver a Boaz ser corroída por mentiras e manipulações, ele finalmente decidirá agir, e desta vez não estará sozinho. Um reencontro inesperado com Davi mudará completamente o rumo da história e colocará os dois, antes rivais, lado a lado em uma aliança improvável mas poderosa, que contará ainda com a astúcia e coragem de Aila. Tudo começará numa manhã tensa na Boaz. Samuel estará revisando relatórios quando Davi, visivelmente nervoso, surgirá na porta de sua sala. Por um instante, o silêncio será quase constrangedor. O clima entre os dois, até então de hostilidade, se transformará em algo diferente, uma mistura de arrependimento e urgência. Davi pedirá para conversar, e Samuel, surpreso, aceitará. Samuel, eu preciso te ouvir, e preciso que você me ouça também, dirá Davi, com a voz embargada. O jovem empresário, cansado de ser manipulado, revelará que viu algo que mudou completamente sua visão sobre Jacques. Ele contará que, ao mexer no celular do vilão, encontrou uma mensagem antiga de Ricardo, onde o advogado falava sobre o vídeo do carro sabotado, prova de que Jacques teve participação direta na morte de Abel. Samuel ficará atônito. Davi, emocionado, admitirá. Eu te julguei errado, Samuel. Agora eu sei. Você sempre esteve certo. O Jacques é o verdadeiro culpado. A partir daí, os dois decidirão unir forças. Davi propõe que chamem Aila, que já demonstrava desconfiança de Jacques há tempos. Os três marcarão um encontro na casa dela, num fim de tarde carregado de tensão e expectativa. Lá, Aila revelará que também tem provas. Gravações de conversas entre Jacques e Ricardo antes da tragédia. Eu guardei tudo, esperando o momento certo. Agora chegou a hora de mostrar para o mundo quem ele realmente é, dirá ela, firme. Juntos os três elaborarão um plano detalhado para desmascarar o vilão diante de todos. Samuel ficará encarregado de reunir o conselho da Boaz e preparar uma reunião oficial. Davi cuidará da parte técnica, garantindo que o vídeo e os áudios sejam exibidos publicamente. Aila, com sua frieza estratégica, coordenará cada passo, antecipando possíveis reações de Jacques.
Ele vai tentar escapar, vai mentir, vai chorar, mas dessa vez não vai adiantar. A verdade vai esmagar ele, afirmará. Enquanto isso, Jacques começará a sentir o peso da culpa, ou talvez da própria loucura. Sozinho, nas madrugadas, ele ouvirá vozes, passos e ruídos vindos do corredor da mansão. A princípio, tentará se convencer de que está imaginando coisas, mas logo a situação fugirá do controle. Abel, o homem que ele matou, parecerá voltar dos mortos para atormentá-lo. Você achou que podia me enterrar, Jacques? Eu ainda estou aqui, sussurrará a voz em sua mente. Jacques, transtornado, começará a perder o controle. Funcionários o verão gritando sozinho, andando pelos corredores com uma lanterna, suando frio, implorando para que o deixem em paz. Rosa, preocupada, tentará conversar com o filho, mas ele a empurrará, dizendo que ninguém entende o que está acontecendo. Eu não quis matar ele, mãe. Foi um acidente. Eu só queria assustar. Berrará o vilão, chorando e tremendo. Rosa, chocada, começará a perceber que a verdade é ainda pior do que imaginava. Enquanto isso, Samuel se preparará para o grande dia. No salão principal da Boaz, uma reunião será marcada com diretores, funcionários e até a imprensa. Tudo estará pronto para o momento da virada. Aila e Davi trarão as provas, e Samuel, de terno escuro e olhar decidido, subirá ao palco improvisado. Hoje, a Boaz vai conhecer a verdade que foi escondida por tempo demais. Anunciará diante dos olhares tensos. A tensão crescerá quando Jacques chegar, tentando manter a pose de homem poderoso. Ele tentará inverter a situação, acusando Samuel de manipulação, mas, no instante em que o vídeo começar a ser exibido no telão, o silêncio tomará conta da sala. As imagens mostrarão Jacques sabotando o carro de Abel, seguido da mensagem trocada com Ricardo. O impacto será devastador. Funcionários se levantarão, atônitos. Rosa, na plateia, desabará em lágrimas. Não, isso não pode ser verdade, balbuciará. A partir desse momento, tudo desmoronará para o vilão. A polícia será acionada, e Jacques será levado algemado diante de todos. A imprensa registrará cada segundo, e o nome dele se tornará sinônimo de traição e crime. Mas a queda de Jacques será apenas o início de seu verdadeiro castigo. Na prisão, Jacques passará a ter crises cada vez mais intensas. À noite, ele ouvirá o nome de Abel ecoando pelas paredes frias da cela. Você destruiu tudo, Jacques. Agora é sua vez, dirá a voz, fazendo o vilão se encolher em desespero. Os outros presos começarão a chamá-lo de o amaldiçoado. Ele perderá o sono, a sanidade e a esperança. Rosa, mesmo com o coração partido, irá visitá-lo, mas apenas para dizer o que guardava há tempos. Você me envergonhou, Jacques. Eu te criei com amor, te dei tudo. Mas você escolheu o caminho mais sombrio. Agora, não me chame mais de mãe, dirá Rosa, fria, enquanto o filho chora atrás do vidro da sala de visitas. Mãe, me perdoa. Eu só queria ser o melhor para você. O Abel era o preferido. E eu não suportava mais ser o segundo, confessará ele, soluçando. Rosa, firme, responderá. Quem ama não destrói, Jacques. Você perdeu tudo o que o dinheiro e o poder não compram. E agora, quem vai comandar a Boaz é o meu neto, o verdadeiro herdeiro do caráter. As palavras da mãe ecoarão na mente de Jacques como uma sentença eterna. Do outro lado, Samuel assumirá o comando da Boaz com a firmeza de quem aprendeu com a dor. Davi e Aila estarão ao seu lado, dispostos a reconstruir a empresa e devolver à marca o prestígio perdido. Mas, mesmo longe dali, o fantasma de Jacques continuará vagando entre os corredores da memória de todos, como um lembrete sombrio de que o poder sem limites é uma armadilha e que a justiça, cedo ou tarde, sempre encontra seu caminho. Jacques tem suas maldades expostas na internet durante transmissão e surta. Jacques vai enfrentar o maior escândalo de sua vida e, desta vez, não há plano ou manipulação capaz de salvá-lo. O vilão, acostumado a controlar cada detalhe, verá seu império de mentiras ruir diante de milhares de pessoas. Tudo acontece quando Breno, sem perceber,
acaba transmitindo ao vivo uma conversa entre Jacques e Léo, revelando segredos sombrios que o empresário jamais imaginou que viriam à tona. O que era para ser um pedido de desculpas falso, planejado apenas para manter as aparências, se transforma em um espetáculo público de humilhação e ruína. Tudo começa de forma aparentemente banal. Filipa, cansada das intrigas e das jogadas sujas do ex-cunhado, o pressiona a pedir desculpas a Léo, a babá que ele humilhou repetidas vezes, tratando-a com desprezo e arrogância. Você precisa fazer isso, Jacques. Pelo menos uma vez, haja como um homem decente, diz ela, em tom firme, cansada de ser cúmplice de um comportamento que não reconhece mais. Fingindo arrependimento, o vilão aceita o pedido. Arruma o cabelo, coloca o paletó e vai até a sala com um sorriso ensaiado, o mesmo sorriso que já enganou tantos. Léo, porém, não se deixa iludir. Ela observa o empresário com frieza, braços cruzados, e não cai na armadilha emocional. Desculpa? Você não sabe o significado dessa palavra, Jacques. Você destrói pessoas por esporte e depois quer posar de arrependido? Rebate, sem medo. A tensão é palpável, e as palavras da babá acertam o vilão em cheio, atingindo o ponto mais sensível, o ego. Enquanto isso, Breno, que tentava registrar imagens do local para um projeto de marketing da Boas, aciona o celular sem perceber que está transmitindo tudo em seu perfil pessoal. A conversa começa a se espalhar rapidamente, com comentários pipocando em tempo real. Internautas chocados assistem à troca de acusações, e o nome de Jacques sobe para os assuntos mais comentados das redes. Em poucos minutos, o que começou como uma transmissão acidental se torna um escândalo nacional. Léo, sem saber que está sendo vista por milhares, continua firme. Você ameaçou Samuel, mentiu para Sofia e ainda tentou manipular Leona para limpar a própria barra. É disso que você se arrepende, Jacques? Ou tem medo de finalmente ser desmascarado? O vilão tenta reagir, mas a voz falha. Ele sente o chão abrir sob seus pés. A máscara começa a rachar. Quando Breno percebe o erro, o pânico toma conta. Ele tenta encerrar a transmissão, mas a internet já fez o que faz de melhor: espalhar. Em questão de minutos, trechos do vídeo viralizam, legendados, editados, amplificados. Alguns usuários fazem piadas, outros compartilham indignados. Jacques surta ao descobrir a exposição. O rosto, antes calculadamente sereno, se contorce em fúria. Ele invade a sala gritando o nome de Breno, que ainda tenta se justificar. Eu juro, foi sem querer. Eu só estava gravando o making of. Mas o vilão não escuta. Ele arremessa o celular contra a parede, quebrando em pedaços. Você arruinou tudo, seu incompetente! Berra, enquanto Filipa tenta contê-lo. A cena é digna de um colapso. Jacques sente o orgulho ser pisoteado em praça pública. Ele vê os acionistas da Boas comentando, os clientes cancelando contratos, os funcionários cochichando nos corredores. A máscara de empresário exemplar cai de vez. Eles querem me ver de joelhos, mas eu vou mostrar quem ainda manda aqui, diz ele, rangendo os dentes, o olhar tomado por um misto de ódio e desespero. Nos bastidores, Filipa tenta ser o último fio de empatia que resta. Jacques, chega. Isso pode ser um sinal para você mudar. Reconhece, pede desculpas de verdade. Mas ele, cego pela raiva, ignora. Mudar? Eu vou é destruir cada um que me virou as costas. O vilão começa a planejar uma nova ofensiva, uma tentativa desesperada de recuperar o poder e a imagem pública. Enquanto isso, os comentários continuam a se multiplicar. Samuel, ao ver a live, comenta com Leona. Agora o mundo vai saber o que ele fez com a gente. Ela responde tensa. Sim, mas isso não vai parar por aqui. Ele não vai aceitar essa derrota calado. A imprensa entra na história. Programas sensacionalistas exibem trechos do vídeo. Colunistas especulam o futuro da Boas. A imagem de Jacques como empresário visionário vira pó. O conselho da empresa se reúne às pressas e rumores sobre sua destituição do cargo começam a circular. No meio desse caos, Breno tenta se esconder. Sentindo-se responsável, ele procura Samuel para pedir ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu só queria mostrar o lado bom da empresa e agora criei uma bomba. Samuel,
sempre sensato, responde: às vezes, a verdade explode quando menos se espera. E talvez fosse hora de o mundo conhecer o verdadeiro Jacques. Enquanto Filipa enfrenta o olhar frio do ex-cunhado, ela começa a perceber algo diferente. Aquele homem diante dela já não é o mesmo que um dia prometeu amor e futuro. Você virou um estranho, Jacques. Um estranho perigoso, diz ela, em lágrimas contidas. Ele, no entanto, permanece inabalável. Perigoso? Eu sou o único que ainda luta para manter o que é meu. Todos vocês são ingratos. A notícia da transmissão chega também a Rosa, que fica confusa e abalada. Meu filho, o que foi que você fez dessa vez? Murmura, segurando o terço nas mãos trêmulas. Sofia, ao ver a avó chorando, tenta consolá-la, sem entender a gravidade da situação. Ele vai ficar bem, vó. Mas no fundo, todos sentem que o abismo está se abrindo sob os pés de Jacques. Nos corredores da Boaz, o clima é de pânico. Funcionários deletam fotos, apagam postagens antigas e evitam mencionar o nome do chefe. O vídeo se espalha pelos grupos de investidores e chega até órgãos de fiscalização. O que antes era apenas um escândalo pessoal se transforma em um caso corporativo, com possíveis consequências legais. Jacques, sentindo-se acuado, procura aliados. Tenta contato com advogados, jornalistas, políticos, mas as portas se fecham uma a uma. Ninguém quer se queimar comigo agora? Grita, atirando pastas no chão do escritório. Filipa observa em silêncio, já consciente de que está diante do colapso final de um império construído sobre mentiras. Mesmo assim, ela tenta um último apelo. Você ainda pode consertar parte disso, Jacques. Não com raiva, mas com verdade. Ele apenas sorri, aquele sorriso frio e assustador que Filipa conhece bem. Verdade é coisa para quem pode se dar ao luxo de ser fraco. Eu sou o que sou porque nunca precisei dela. O vilão se isola em seu escritório, iluminado apenas pela luz azul do monitor. Reassiste a transmissão dezenas de vezes, analisando cada detalhe, cada frase que o condena. Do lado de fora, o mundo continua girando. E o nome de Jacques Boaz ecoa pelas telas como símbolo da queda de um homem que acreditava estar acima de todos. Mas enquanto muitos comemoram sua exposição, há quem tema o que virá, porque Jacques, quando acuado, é mais perigoso do que nunca. E o silêncio que antecede sua próxima jogada promete ser ainda mais devastador do que qualquer transmissão ao vivo. Samuel surpreende Leona, com pedido inusitado, após reviravolta na guarda de Sofia. Samuel, tomado por um misto de arrependimento e culpa, tentará reconstruir a confiança de Leona após a inesperada reviravolta na guarda de Sofia. O rapaz acreditava ter vencido a longa batalha judicial e finalmente garantido o direito de criar a menina, mas o destino e os caprichos do coração humano ainda tinham cartas escondidas na manga. Tudo começa com o retorno de Filipa à mansão dos Boaz. Depois de ter sido manipulada por Jacques e convencida a ceder à pressão familiar, a jovem decide voltar atrás em sua decisão, criando um novo caos na vida de Samuel. A casa, que parecia finalmente encontrar um pouco de paz, volta a se tornar o palco de desentendimentos, mágoas e discussões acaloradas. Leona, ao descobrir que Sofia pode ser novamente retirada do convívio deles, sente o chão se abrir sob seus pés. A frustração toma conta da moça, que se tranca no quarto e evita qualquer contato com Samuel. Ela sente que tudo foi em vão. As lágrimas, os esforços, as noites em claro, pensando em como adaptar a rotina da casa à presença da menina. Você prometeu, Samuel. Disse que nada nem ninguém tiraria a Sofia de nós. Desabafa com a voz embargada. Ele, sem forças para responder, apenas observa com os olhos marejados o amor da sua vida se afastar um pouco mais a cada palavra. Mas Samuel não é homem de desistir fácil. O peso da culpa e o medo de perder Leona o fazem traçar um plano para se redimir. Não com palavras, mas com um gesto que pudesse selar um novo começo. Movido por esse sentimento, ele decide organizar um jantar especial, algo que pudesse surpreender e tocar o coração dela. Escolhe um restaurante discreto,
iluminado por velas, onde o som do piano preenche o ambiente com uma melancolia suave. Tudo planejado nos mínimos detalhes. Flores na mesa, uma garrafa de espumante e um segredo escondido no fundo de uma taça. Quando Leona chega, ainda visivelmente abalada, o clima é de tensão contida. Samuel, elegante, levanta-se para recebê-la. O olhar dele é de súplica, mas também de determinação. Eu precisava te ver assim, de frente. Preciso te dizer o que sinto sem interrupções, diz, tentando romper o gelo. Leona respira fundo, cruza os braços e responde com frieza. Não sei se ainda adianta ouvir o que você sente. Eu acreditei em você, Samuel, e olha onde estamos agora. Mesmo diante da resistência, ele insiste. Pede o prato preferido dela, fala com calma, tenta arrancar um sorriso. Aos poucos, a tensão se dissolve e Leona começa a se render à atmosfera romântica. O garçom se aproxima com 2 taças e serve o espumante. Samuel observa em silêncio, o coração acelerado, enquanto o plano se aproxima do momento decisivo. Leona, distraída, leva a taça aos lábios. O som do piano parece se intensificar. Por um breve instante, tudo ao redor desacelera. Ela dá um gole, outro e de repente começa a tossir. Engasgada, leva a mão à garganta, os olhos arregalados. Samuel, em pânico, levanta-se imediatamente, corre para trás dela e a segura pela cintura, aplicando a manobra de Heimlich. O salão inteiro para assistir à cena, o garçom se aproxima assustado. E em um segundo tenso, a aliança voa e cai ao chão com um leve tilintar metálico. O silêncio que se segue é quase cinematográfico. Leona, recuperando o fôlego, olha para baixo, confusa. Samuel, ainda ajoelhado, pega a pequena joia dourada. As mãos tremem. O rosto está tomado por emoção. E sem se levantar, ele encara Leona com os olhos marejados e diz com voz rouca: já que a vida insiste em nos fazer engasgar com o que sentimos, engasgue comigo, Leona. Engasgue com o amor que eu não sei mais guardar só para mim. Quer casar comigo? O restaurante inteiro suspira. Um casal da mesa ao lado se entreolha, o garçom segura o riso nervoso e Leona permanece imóvel. A cena é de pura tensão. Por um instante parece que ela vai rir, ou talvez chorar. As memórias vêm em avalanche. O primeiro encontro, as promessas, as brigas, a esperança que teimava em renascer entre uma desilusão e outra. Ela olha para o anel, depois para Samuel, e o silêncio pesa como um veredito. Samuel continua ali, ajoelhado, suando, o coração martelando no peito. Eu errei, Leona. Errei por querer controlar tudo, até o destino da Sofia. Mas o que eu sinto por você é o único acerto da minha vida. Eu não quero um recomeço sem você. Eu quero um futuro, mesmo que o presente ainda doa. As palavras ecoam com sinceridade. Leona sente as pernas fraquejarem. O garçom, sem saber o que fazer, disfarça o nervosismo e se afasta, enquanto o pianista muda a melodia para algo mais suave, quase cúmplice da situação. O ambiente inteiro parece se transformar em um cenário de novela. E de fato é. O amor, o drama e o improvável se misturam como nas melhores reviravoltas que o público ama acompanhar. Leona, porém, está em outro mundo. O tempo parece suspenso. Ela observa Samuel ainda ajoelhado, o anel brilhando no chão entre eles como um símbolo ambíguo, de amor ou de culpa, talvez dos dois. As lágrimas finalmente caem e a respiração dela se descompassa. Samuel, por que você sempre escolhe o momento mais errado para fazer o que é certo? Sussurra, deixando o público sem ar. O que virá depois desse pedido inesperado é o que ninguém imagina. Porque, por trás da tentativa de reconciliação, há segredos que ainda não foram revelados, segredos que envolvem documentos, mensagens trocadas em silêncio e promessas feitas à sombra de Jacques. E enquanto Leona encara o homem ajoelhado diante dela, sem saber se o perdoa ou o rejeita, a câmera, ou melhor, o destino, se aproxima para registrar o instante em que tudo pode mudar. O silêncio que paira sobre o restaurante se estende por longos segundos. Leona encara Samuel ajoelhado,
ainda segurando a aliança entre os dedos trêmulos. A respiração dela é curta, o olhar marejado, mas há também uma ponta de raiva misturada à emoção. Você acha mesmo que um anel apaga o que você fez? Pergunta, com a voz embargada, mas firme. Samuel engole seco. Não, Leona, mas é o meu jeito de dizer que eu não desisti da gente. Que eu ainda acredito no que a gente construiu. Ela desvia o olhar, respira fundo, e o brilho das velas reflete nas lágrimas que insistem em cair. Você acreditava em tanta coisa, Samuel. Até na justiça que tirou a Sofia de mim. E agora quer que eu acredite em quê? Em promessas de novo? A dor nas palavras dela corta o ar como lâmina. O garçom, percebendo o clima, se afasta discretamente. O pianista continua tocando, mas o som agora parece triste, quase cúmplice da cena que se desenrola. Samuel se levanta devagar, encara Leona de perto e segura suas mãos com firmeza. Eu errei. Eu achei que estava fazendo o certo, mas só estava tentando me convencer de que não tinha perdido o controle. E perdi. Perdi a Sofia, perdi você, perdi tudo. Só não quero perder a chance de consertar. A sinceridade na voz dele a desarma por um instante. Leona, porém, tenta resistir. Você fala como se o tempo voltasse atrás, Samuel. Mas o que passou, passou. E a menina agora está com quem a protege de verdade. Ele abaixa a cabeça, sem forças para discutir. O silêncio volta a se instalar entre os dois, pesado, incômodo. Leona se levanta, pronta para ir embora, mas Samuel segura sua mão mais uma vez. Não vai embora assim, por favor. Eu sei que te feri, mas se eu ainda tiver um pedaço do teu amor, me deixa provar que posso ser diferente. Leona o observa por alguns segundos, o coração dividido entre o orgulho e a saudade. Então, com um olhar profundo, ela diz apenas: Você quer provar? Então comece não falando, comece agindo. Samuel entende a mensagem. Ele guarda a aliança no bolso e a acompanha até o carro. O caminho até a saída é silencioso, tenso, e os olhares curiosos dos outros clientes acompanham cada passo. No estacionamento, Leona abre a porta do carro, mas antes de entrar, vira-se para ele. Não me peça para esquecer o que aconteceu, mas se for para tentar de novo, que seja de verdade. E entra, deixando Samuel ali, parado, olhando o carro desaparecer na noite, com o coração apertado e a mente repleta de planos para reconquistá-la. De volta à mansão, Leona se tranca no quarto e encara o próprio reflexo no espelho. As lembranças daquela noite passam pela cabeça como flashes. O pedido, o engasgo, o olhar de Samuel, o anel no chão. Ela leva a mão ao peito, sentindo a mistura de raiva e amor, e murmura para si mesma: Por que eu ainda sinto isso? Lá fora, a chuva começa a cair, e o som das gotas contra o vidro se mistura ao turbilhão de pensamentos dentro dela. A tensão tomará conta da casa de Léo quando Sofia fizer uma confissão capaz de abalar todos à sua volta. O trauma da menina, que vem crescendo desde o início da disputa pela guarda, chegará ao limite. O que parecia apenas um medo infantil se transformará em um relato perturbador e colocará em xeque a imagem de Jacques, o homem que tenta recuperar a guarda da sobrinha a qualquer custo. A pequena, cada vez mais insegura, será atormentada por pesadelos e lembranças confusas. À noite, Léo a encontrará trêmula, com o olhar distante, incapaz de dormir. Sofia insistirá que vê Jacques em seus sonhos, chamando por ela de um modo assustador, e que sente o mesmo frio que sentia quando ainda morava na mansão dos Boaz. O relato deixará Léo visivelmente abalada. Ela tentará disfarçar o nervosismo, mas o coração apertará ao perceber que algo muito mais sério está por trás do pavor da menina. No dia seguinte, a situação se agrava. Enquanto Léo e Samuel conversam sobre os trâmites da guarda, Sofia ouve escondida o plano do tio de levá-la de volta à casa dos Boaz. O desespero toma conta da garotinha, que começa a chorar sem conseguir conter o medo. Samuel tenta abraçá-la, jura que nada de ruim vai acontecer, mas Sofia se afasta, gritando que não quer voltar para lá nunca mais.
Léo, atônita, tenta amenizar a situação. Leva a menina para o quarto, oferece um chá, conta histórias, canta canções antigas, mas nada adianta. Sofia permanece tensa, de olhar vazio, abraçando o ursinho de pelúcia que ganhou de Abel. A ex-babá entende que a menina guarda um segredo profundo, um trauma que ainda não encontrou palavras para expressar. Na escola, Sofia se mostra diferente. Fica isolada, evita conversar e até suas professoras percebem a mudança. Em uma conversa com os amiguinhos, fala sobre ter 2 casas e pergunta se é possível escolher em qual delas morar. Os colegas riem sem entender a gravidade da pergunta, mas Sofia se cala e começa a guardar seus brinquedos como quem se prepara para uma despedida. À noite, Léo tenta convencê-la de que tudo ficará bem. "Você está segura aqui, meu amor", diz ela. Mas Sofia insiste em dormir sozinha, dizendo que precisa ser corajosa. Porém, assim que Léo sai do quarto, a menina é tomada por um pesadelo terrível. Sonha que está andando pelos corredores escuros da antiga mansão, chamando por Abel, mas quem surge das sombras é Jaques, com o olhar frio e a voz ameaçadora. O sonho é tão intenso que Sofia acorda gritando, suada, e percebe que fez xixi na cama. Léo corre até o quarto e encontra a menina em prantos. Sofia se agarra ao pescoço da ex-babá, soluçando. "Ele estava aqui! O tio Jaques estava aqui!" Léo tenta acalmá-la, mas sente o corpo gelar. O tom de pavor na voz da menina não parece o de um simples pesadelo. Algo nela, a rigidez, o tremor nas mãos, o olhar perdido, revela que há uma verdade escondida sob o medo. Não café da manhã, Sofia ainda está abatida. Samuel chega para visitá-la, levando presentes e tentando quebrar o gelo, mas a menina evita contato. Quando o tio tenta se aproximar, ela se encolhe. Léo observa em silêncio e percebe o desconforto. A tensão é palpável. Mais tarde, quando ficam sozinhas, Sofia sussurra algo que deixa Léo sem chão. "Ele dizia que eu tinha que ficar quietinha, senão ele brigava." Léo sente um arrepio percorrer o corpo. Tenta não demonstrar pânico, mas o impacto da frase é devastador. Sofia, com lágrimas nos olhos, explica que não quer voltar para aquela casa onde tudo é escuro e ninguém ouve quando ela grita. Léo entende que a menina está descrevendo mais do que lembranças nebulosas. É uma denúncia velada. A ex-babá busca conselhos com Yara, que sempre teve uma postura firme diante das injustiças da família Boaz. "Se o que essa menina está dizendo for verdade, Léo, você precisa proteger ela de qualquer jeito", afirma Yara, com a voz carregada de indignação. Léo, dividida entre o afeto e a razão, sabe que desafiar Jaques pode trazer consequências sérias, mas a ideia de entregar Sofia de volta àquele ambiente é impensável. Enquanto isso, Jaques intensifica sua campanha para reaver a guarda. Aparece nas audiências vestido de terno impecável, fala com calma, chora quando menciona a falta que a menina faz. Tudo calculado, frio, como se seguisse um roteiro. Samuel, acreditando na boa-fé do irmão, continua insistindo que o retorno de Sofia é o melhor caminho. Mas Léo, cada vez mais certa de que há algo sombrio nessa história, começa a agir. Discretamente, ela grava a conversa com Sofia, registra o relato da menina sobre os gritos que ninguém ouvia e as noites que Jaques entrava no quarto errado. As palavras são confusas, infantis, mas carregadas de medo. Em outro momento, Sofia tem uma crise de ansiedade ao ver uma foto antiga da família Boaz. A imagem mostra Jaques com a menina no colo, e ela reage empurrando o porta-retrato, chorando compulsivamente. Léo a abraça, tentando entender o que aconteceu. "Ele dizia que era brincadeira, mas eu não gostava das brincadeiras dele", murmura a menina, antes de esconder o rosto entre os braços. A partir daí, Léo entra em conflito com Samuel. "Você tá cego, Samuel! Essa menina tá implorando para não voltar para lá", dirá ela desesperada. Mas o rapaz, firme, retruca. "Léo, você tá interpretando tudo errado. Jaques pode ser difícil, mas jamais machucaria uma criança." A ex-babá sente vontade de gritar, mas se contém. Ela sabe que precisa de provas.
começa a investigar discretamente, revisitando a antiga mansão dos Boaz em busca de qualquer sinal que confirme o medo de Sofia. Nas paredes do quarto infantil, encontra marcas e desenhos rabiscados, figuras de sombras e janelas trancadas. A cada passo, Léo sente o estômago revirar. O silêncio da casa é sufocante, como se guardasse segredos que ninguém ousa contar. Enquanto Léo tenta entender o passado, Sofia volta a ter crises de pânico. Durante uma tarde chuvosa, ela se esconde debaixo da cama, dizendo que ele voltou. Léo tenta tirá-la de lá, mas a menina grita desesperada, pedindo para não ser levada embora. O episódio deixa todos em alerta, inclusive Yara, que decide procurar Clara, advogada especializada em casos de infância. Clara promete acompanhar o caso de perto e pede a Léo que anote tudo o que Sofia disser. A ex-babá, então, monta um diário registrando cada pesadelo, cada frase, cada reação da menina ao ouvir o nome de Jaques. As páginas se tornam um espelho do trauma, um testemunho silencioso do medo que tomou conta daquela criança. Enquanto isso, Jaques começa a desconfiar de que algo está sendo tramado contra ele. Em conversas com Filipa, demonstra impaciência. Estão me pintando como um monstro, mas eu só quero minha família de volta. A mulher, ambiciosa e manipuladora, o incentiva a agir rápido. Se você deixar, Léo vai te tirar tudo, até o nome. O embate entre as duas mulheres se intensificará nos próximos capítulos. Léo, determinada a proteger Sofia, se tornará o maior obstáculo no caminho de Jaques. Já ele, movido pela necessidade de controle, começará a usar seu poder e influência para desmoralizá-la. A tensão aumenta. Sofia, agora mais frágil e assustada do que nunca, começa a confundir sonho e realidade. Em uma madrugada, levanta sonâmbula, caminha até o corredor e tenta abrir a porta. Léo a encontra ali, chorando e dizendo: "Eu vi ele de novo, tia Léo. Ele estava rindo." Esse momento marcará um divisor de águas, e a confissão completa da menina ainda virá, prometendo mudar para sempre o destino de todos.